Queridos, queria ler com vocês um texto relativamente longo das Escrituras. Como ele é longo, eu vou pedir para que você fique de pé e leia comigo Gênesis, capítulo 19. Pode ficar em pé aí, porque aí a gente bota todo mundo em atenção para ler o texto. Gênesis, capítulo 19. Compartilhei um pouco sobre isso na célula e vamos repartir aqui algo da parte do Senhor. Gênesis capítulo 19 diz assim, nós vamos ler do 1 ao 29. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Eu estou lendo na NVI. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se com o rosto em terra e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhes disseram: Aonde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho duas filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entendem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: Este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então, empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiu encontrar a porta. Os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: Saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as suas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: Não, meu senhor. Seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades
e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Até aí, irmãos, vamos sentar. Senhor, está aqui a tua palavra, ministra aos nossos corações aquilo que está no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, texto forte, texto pesado. Se fosse série da Netflix, a gente teria que acelerar, né, passar rápido alguns pedaços, porque a gente ia ficar com vergonha de assistir tudo, né? Aqui é só uma parte, depois ainda tem coisas piores. Realmente é uma coisa terrível. E esse texto, irmãos, essa história que a gente leu, que a gente conta, que está narrada nas Escrituras, ela é uma das histórias conhecidas no mundo, né? Qualquer pessoa, você fala, Sodoma e Gomorra, mesmo a pessoa de fora tem uma ideia, porque isso já entrou na cultura ocidental de um lugar, de uma região, né? Ou de uma prática associada a essa cidade. Então, fala Sodoma e Gomorra, você já pensa um lugar terrível, um lugar de pecado, um lugar de todo tipo de iniquidade. E a introdução que eu queria fazer em relação a esse texto é que o Senhor Jesus, ele cita Sodoma e Gomorra e ele aponta Sodoma e Gomorra como uma tipificação de um momento dos tempos finais que antecedem a sua volta. Então ele fala, nos tempos de Noé, os homens comiam, bebiam e davam-se em casamento. Então Deus veio, e veio o dilúvio, e houve julgamento sobre a terra. Assim também nos tempos de Ló, os homens comiam, bebiam, negociavam, compravam, vendiam, vida tranquila. E de repente, veio juízo, veio uma manifestação do Senhor tratando. E ele falou assim, assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17:30. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. O que assim será? Vai ser um cenário rápido, inesperado. Vai acontecer. Então, os tempos que antecedem e que nós cremos que é o tempo que a gente está vivendo hoje, é um tempo de apostasia. Nós vemos uma igreja apóstata, uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja indiferente, ainda que, ao mesmo tempo, uma igreja partes da igreja que busca o Senhor, que anela por Deus, que clama por um avivamento, por um último avivamento que vai vir sobre a igreja, mas é um estado de apostasia, há um estado relatado ali em Tessalonicenses de rejeição ao amor à verdade, é fruto dos nossos tempos, ou seja, não é rejeitar apenas a verdade, é uma rejeição ao amor à verdade. É o tempo das fake news, né? Falou fake news, estávamos aí. E a palavra fala que, por conta do pecado e da iniquidade, nos últimos dias, Deus vai dar um espírito de entorpecimento, que as pessoas vão começar a crer na mentira e ser condenados. E em meio a tudo isso, o que se vai dizer é paz e segurança. Paz e segurança. Estou bem, estou rico, abastado, nada preciso, não tenho necessidade de nada. Então, os tempos que nós lemos de Sodoma e Gomorra, Jesus, há 2000 anos atrás, já tipificava como seriam tempos próximos da vinda dele. E nós, como homens, mulheres, como uma igreja que tem temor do Senhor e que quer viver apercebido, a gente quer olhar para isso como um alerta para nós, de como viver nesses dias, nesses tempos em que vivemos. Então, queridos, eu lendo na minha devocional, que todos vocês também estão fazendo na leitura bíblica anual, não é verdade? Não sei se é a minha, pelo menos, que é a McShane, sei lá,
mas espero que todos estejam aí engajados num plano de leitura anual. Esses dias, um parênteses, eu acompanho um rapaz que é do mercado financeiro, é um comunicador famoso, chama Thiago Nigro. E não é que ele estava fazendo campanha na internet para leitura bíblica anual. Eu falei, gente, aí é demais, né? O cara se converteu ontem, o cara está fazendo campanha, ele tem milhões de seguidores fazendo campanha para as pessoas lerem a Bíblia toda. E eu acho que o público dele, sei lá, imagino que 90% não é cristão. Eu falei, gente, quanto mais nós. E eu lembro o testemunho dele, desse Tiago. Ele falou o seguinte, quando eu me converti, eu fiquei surpreso, porque eu chegava para as pessoas que eram cristãs e falava assim, caramba, me converti, agora eu estou lendo a Bíblia toda. Quantas vezes você já leu a Bíblia? E as pessoas falam assim, não, nunca li a Bíblia. Eu falei assim, mas você não é cristão? Eu falei, sou, mas você nunca leu a Bíblia? Não, nunca li a Bíblia. Eu falei, gente, precisamos remediar isso, amém, irmãos? Fecha parênteses. Queridos, lendo esse capítulo das Escrituras, tão curioso e importante, porque é citado pelo Senhor Jesus mais de uma vez, eu capturei aqui 5 grupos de pessoas, ou 5 personagens, 5 categorias, 5 momentos de vida que eu queria identificar aqui no texto com vocês, repartir e, com a graça de Deus, aplicar alguma coisa para a nossa vida. O primeiro grupo, obviamente, rapidamente, é o mundo, e é claramente aí destacado pela Sodoma e Gomorra. Eu fiquei lendo aqui alguns textos de Sodoma. O anjo, ele fala no versículo 14, que, no versículo 13, que as acusações feitas ao Senhor contra este povo eram tantas que Ele nos enviou para destruir a cidade. Elas eram tão graves e elas eram tantas. Agora, que tipo de iniquidade é essa que esse mundo vivia? Então, a primeira, imediatamente, que a gente identifica no mundo é imoralidade sexual. A gente lê o texto, a gente já identifica de cara que aquela sociedade era uma sociedade imoral. Ela tinha porneia, ela tinha moiqueia, ou seja, ela tinha imoralidade de todo tipo, ela tinha adultérios, ela tinha amplamente ali uma cultura de homossexualismo, e isso é muito claro. E além disso tem um detalhe a mais, pouco percebido, mas que é citado por Judas, na epístola de Judas, quando cita também esses cidadãos de Sodoma e Gomorra, que falam que eles seguiram outra carne, fazendo uma certa associação até aquele episódio de Gênesis, quando anjos caídos aparentemente tiveram contato com mulheres. E isso é interessante porque, quando o relato que a gente leu, quando chegaram aqueles seres angelicais, eles ficaram absolutamente obcecados. Então, eles tinham um grau de iniquidade e de perversão que atraía eles até essa junção de carne com o sagrado, com o santo. Então, eles tinham uma ampla perversidade imoral do ponto de vista da carnalidade sexual. Além disso, texto de Isaías 3:9, o profeta fala que o povo de Sodoma e Gomorra, eles publicavam o seu pecado sem nada esconder. Ou seja, o mundo, essa categoria de habitantes aqui, que significa o mundo, já está num nível que já não tem mais tanto segredo. Ou seja, eu vivo de uma determinada forma que eu não preciso esconder. O que eu vivo já é padrão. Eu publico a minha iniquidade. Eu declaro, porque afinal de contas é isso mesmo, e ai daquele que falar contra, e ai daquele que se interpor às minhas práticas. Ezequiel 16:49 fala mais uma característica do pecado desse povo, do mundo. Fala que eles eram soberbos, tinham fartura de pão e próspera tranquilidade. Coisa curiosa. Eles não eram pobres não, irmão. Lá a coisa bombava, a economia
não tinha desemprego, o negócio estava bombando, tinha muita prosperidade, eles eram soberbos, mas eles nunca amparou o necessitado. Havia uma iniquidade, uma divisão de renda, uma atitude de que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico, e ele não amparava o necessitado. E isso para Israel era algo ofensivo, porque a Bíblia colocava já todas aquelas leis mosaicas, uma cultura de redenção do 7º ano, uma cultura de redenção no ano do jubileu, aos 50 anos, uma cultura de não escassez do solo, você plantava, mas você não exauria o solo ao máximo, o que caía, o pobre pegava, mas aquela sociedade não amparava o necessitado. E um último pecado que está nesse relato, eles eram um povo que rompia com as tradições e as alianças mais antigas. Dentro da cultura oriental, uma coisa muito forte era a hospitalidade, né? O autor lá de Hebreus fala que estimula a hospitalidade e fala, olha, praticai a hospitalidade, porque alguns, praticando a hospitalidade, acabaram hospedando anjos, citando Abraão, que fez aquele churrasco lá abençoado para os 3 seres celestiais, provavelmente um deles, o próprio Senhor Jesus. Então, a hospitalidade no Oriente era muito séria. Era uma coisa de um padrão dos mais profundos. E esses homens de Sodoma e Gomorra, quando Ló hospeda eles falam, não, traz essa galera para mim. Uma coisa terrível. Ou seja, além de querer fazer aquele abuso contra esses seres celestiais, eles também estavam querendo que ele rompesse com essas tradições, essas alianças, essas grandes tradições da própria cultura. Engraçado que uma das características do presbítero é ser hospitaleiro, né? Então, até no Novo Testamento, a ideia da hospitalidade é muito forte. E Sodoma e Gomorra, nessa cultura de mundo, é imoral, ela é perversa, ela não cuida do pobre e ela ainda rompe os pactos, as tradições, as alianças antigas de se viver. Isso é mundo. Triste, né? Mas é onde nós estamos inseridos. Mundo mau, mundo perverso. Um mundo que é ofensivo à palavra de Deus, um mundo que está cada vez mais tendo ojeriza a verdade, porque estamos vivendo os últimos dias. Então, essa é a primeira categoria. Vamos para a segunda? Segunda categoria, está lá no versículo 14. Eu chamo de... são os genros. Eu estou chamando essa categoria dos sem temor. Cuidado aí, genros. Todo mundo nem todo mundo é genro, né? Alguns só. É nora ou outro, né? Genro e nora, Eu tenho alguma dificuldade com esse negócio de nora, cunhado, sogra. Mas a segunda categoria é a categoria dos genros, e que eu estou chamando aqui da categoria dos sem temor. Olha aí o versículo 14, como é que está e o que acontece. Ló, o sogrão. Queridos, tenta ver esse negócio comigo. Você está numa cidade infame, uma cidade corrupta. Tem um cara que é todo certinho, cara bom mesmo, né? Que é o tal do Ló, com 2 filhas que deviam ser assim a fina nata de Sodoma e Gomorra. Filhas virgens, aquela turminha ali, top. O sogro arranja ali, arranja o casamento e tem aquela situação. Chegam os anjos, vou destruir tudo. Aquela mensagem terrível. O povo da cidade entra em parafuso, quer pegar os anjos. Os anjos, num negócio da Marvel, num negócio pirotécnico, jogam
Joga um poder lá que o João ia ficar doido, né, João? E os homens da cidade ficaram cegos. Ficaram cegos. E com aquela palavra, olha, eu vou destruir a cidade, essa cidade não dá mais, chegou no limite. E a turma ficou assim, a família ali ficou pensando, aí os anjos, se você tiver gente, fala aí, tem gente, tem mais conhecido, tem parente, vamos lá que eu vou destruir. Falou, não, tem meus genros, 2 genros. Aí chama os genros. Genros, vem cá. Olha, você viu o que aconteceu aqui, né? Toda essa situação, a coisa é séria, a cidade vai ser destruída. Os caras tinham visto os anjos, os caras tinham visto a turma ficar cega, as pessoas tinham visto a seriedade dramática da situação. E o que eles fazem? Pensaram que Ló estivesse brincando. Pensaram que Ló estivesse brincando. Eu vejo essa atitude como uma atitude irreverente, zombeteira, sem temor, que não acredita e zomba da palavra de Deus. E isso é uma categoria de pessoas. Relatos bíblicos, aos montes, se você pegar esse tipo de atitude, de pessoas que zombam dos avisos que lhes são dados, dos alertas que são colocados, e tratam a palavra de Deus como... Não é bem assim. Gente que vive com ausência de temor. E eu falo isso com muito temor. É curioso que, por conta da ausência de temor desses homens, o desfecho da família de Ló foi terrível. Depois vocês leem, que eu não vou nem citar aqui. Terrível. E os 2 descendentes de Ló são os moabitas e os amonitas. Lendo recentemente Neemias, quando eles estavam voltando, depois do desterro da Babilônia, o Neemias faz um alerta para que não houvesse entre eles nenhum amonita ou moabita, mesmo que fossem mulheres casadas com homens israelitas. Porque esses homens, essa raça, ela não acatou Israel quando Israel entrou na terra prometida. Fruto, reforço, de um primeiro destemor de 2 homens que não acataram a palavra de Deus. Então, esse segundo grupo, essa segunda bloco de pessoas aqui, que são os sem temor, são os que ouvem os alertas, ouvem as escrituras, mas brincam, zombam, não percebem a seriedade. Tem um texto aqui de Jesus, citando a geração dele, e que também me parece um pouco essa geração aqui dos sem temor, que fala que nós tocamos flauta e vocês não dançaram. Nós cantamos músicas de luto, mas vocês não choraram. Ou seja, é gente que não está alinhada, não está percebendo o próprio momento, o próprio tempo. Por quê? Por causa do seu coração irreverente, sem temor, distraído. Então esse é o grupo 2, são o grupo dos sem temor. O terceiro grupo, eu estou chamando aqui dos hesitantes. E eles são Ló e as filhas. E a esposa, né? São os hesitantes. Veja comigo aí, no versículo 15, o que acontece. Os anjos deram essa notícia para eles de noite, mas os caras ficavam
ouviram aquilo e ficaram meio que num estado de torpor ali, que não conseguia atinar. No versículo 15 diz assim: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, depressa. Os anjos estavam com um senso de urgência, mas Ló, a esposa e as filhas estavam amortecidos. Versículo 16 diz: tendo ele hesitado, Ló hesitou. A gente não sabe qual era a característica de Ló. Se ele era muito rico, se ele tinha muitas posses, provavelmente sim, porque ele era sobrinho de Abraão. Abraão rico, ele também tinha muito gado. Provavelmente ele era um dos homens mais ricos da cidade. E ele tinha muito a perder com essa situação. E ele hesita e força ali aqueles anjos a insistir: vamos. Essa palavra hesitar também dá a ideia de atrasar. Ele se atrasou, ele não ouviu e atentou imediatamente para aquela palavra. Ele foi lento, ele foi dúbio na sua posição. E além disso, o Ló aqui apresenta uma certa falta de fé, porque, curiosamente, os anjos já tinham tirado ele da cidade. Isso depois de arrastar, né? Tiveram que arrastar todo mundo. Os dois anjos pegou a esposa, pegou Ló, cada um pegou as filhas, e saiu todo mundo. Literalmente, o texto fala que eles foram arrastados. Mas olha o que o Ló fala no versículo 20. Ele tenta negociar com o anjo, para que ele não fosse para... O anjo falou: vai para as montanhas, sobe, sai correndo, aí vai para as montanhas. Aí o Ló: gente, vamos nos colocar nos personagens, tá, irmão? O Ló: não, eu vou morrer se eu fizer isso. Deixa eu ir para uma cidadezinha pequenininha ali, tal da Zoar. E essa cidade também era para ser destruída, que ia lamber tudo ali. Mas Ló: deixa eu ir para aquela cidadezinha. E Ló insistiu. Mas por que ele quis ir para essa cidadezinha? Ele falou: mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Ele não tinha confiança no próprio Deus, que estava libertando ele da destruição de uma cidade. Ele achava que uma cidadezinha seria algo para ele se apegar. Então, os hesitantes, eles ouvem a palavra, mas são lentos, são dúbios, são atrasados. Eles não acatam imediatamente a palavra. E eles incorrem numa profunda falta de fé. Mas graças a Deus Ló foi salvo, né? Literalmente graças a Deus. Até uma tipificação da própria salvação. Porque os anjos tiveram que amarrar ele pelas mãos. Então, nós temos o mundo, nós temos os genros, os sem temor, nós temos a família de Ló e as filhas, que são os hesitantes. E agora, o quarto grupo é o grupo da mulher de Ló, que eu chamo dos que olham para trás. Irmãos, que exemplo para nós. O Senhor Jesus falou: lembrem-se da mulher de Ló. Eu fiquei pensando nisso, entre vários aspectos que eu vou falar, mas o próprio fato dela ter virado uma estátua, um poste, porque poderia ser assim, simplesmente, quem olhar para trás vai ser exterminado, vai... Não, ela virou uma marca, ela virou um alerta, ela virou um banner dessa característica terrível daqueles que recebem a palavra, acatam a palavra, começam o caminho
mas que no meio da jornada param e olham para trás. Que motivações ela teve para olhar para trás? A gente estava conversando no grupo caseiro. Que motivações essa mulher teve para olhar para trás? Será que ela ficou querendo ver a destruição com um certo gosto, né? De, poxa, esses malditos, esses homens maus, com certa vingança no coração? Ou será que ela tinha muito apego a tudo que vivia ainda em Sodoma? Que eu acho que essa é a principal característica, né? Biblicamente falando, o povo de Israel saiu do Egito e depois ficou falando, o Egito, os melões, aquelas comidas. E nós somos chamados para caminhar com o Senhor e no meio do caminho, o mundo, o pecado, o passado, aquilo. Sodoma provavelmente era um lugar de segurança, era referência, era um lugar seguro para aquela mulher. E, queridos, quando a gente está preso no passado, a gente não avança, a gente não prospera, a gente fica marcado e paralisado, né? Quando a nossa obediência ela é parcial, essa mulher, ela teve uma obediência parcial, ela ouviu a palavra, ela saiu, debaixo daquela pressão dos anjos, ela saiu, ela teve uma obediência parcial, ela teve uma entrega parcial. Quando nós vivemos uma obediência parcial, uma entrega parcial, o nosso destino é uma paralisia estéril. É uma paralisia estéril. Toda consagração, pela metade, ela não produz fruto. Quando olhamos para a nossa vida e vemos uma vida infrutífera, rodando em círculos, sem avanço, sem progresso, sem graça, sem fruto, ela é fruto de uma esterilidade, de uma consagração, de uma obediência pela metade. E essa mulher virou marca de uma geração que anda e olha para trás. Tem uma figura terrível também de Sansão. Ele, quando foi capturado pelos filisteus, ele é aprisionado, furam os olhos dele, ele fica cego, e botam ele para ficar rodando aquela moenda de trigo, né? Acredito que seja de trigo. Fica rodando aquela moenda de trigo. Quando a gente está aprisionado nessa situação, a gente fica sem visão e rodando em círculos. Então, queridos, o quarto bloco aqui, desse terrível momento da história aqui, dessa destruição de Sodoma, é o grupo dos que olham para trás. Tem um quinto grupo. Não tem mais gente para falar aqui, que eu falei de todos os seres humanos, né? Falei de Sodoma, falei dos genros, falei da família de Ló, então sobrou quem? Sobraram os anjos. Não dá para comparar a gente com anjo, né? Anjo é outro, como diz o outro nosso amigo lá, é outro patamar, né? Então, anjo é anjo, mas uma característica desses anjos me chamou muito a atenção. Eu chamo esses anjos do grupo dos convictos. Por quê, queridos? Pensa esse anjo pregando o evangelho. Quando ele começou e ele viu que aquela família era destinada à salvação, pelo menos, né, quase todos, porque a mulher ainda acabou virando estátua de sal, se foi salva ou não, pelo menos
Fisicamente não, né? Quando aqueles anjos receberam a palavra de Deus para libertar, para salvar, para anunciar a boa nova de que eles seriam enviados para salvar aqueles homens, meus amigos, eles foram as últimas consequências. Eles pegaram essa família pela mão. E eu fiquei pensando, eu falei, Senhor, quando eu prego o Evangelho, eu tenho esse senso de percepção, de brevidade, de que o nosso mundo, que esse mundo está destinado à destruição, que o tempo se abrevia e que o momento de salvação é agora. Eu falei, Senhor, eu não tenho. Talvez o Zag tenha esse coração mais mobilizado na pregação. Fabíola, nossa querida, a família toda aqui, os evangelistas do Uber. O pessoal está orando para eles nunca terem carro. Porque cada Uber é uma pregação, é um culto lá dentro. O Uber não escapa. Até no Natal, né, Carlinhos? Até no Natal o Uber passou lá ajoelhado com eles, lá orando. Mas eu vejo essa categoria dos convictos, daqueles que olham e percebem onde estão, percebem o tempo que nós estamos, um tempo que se abrevia, e que quando prega a palavra, quando anuncia o Evangelho, existe esse senso de, cara, Fred que fala isso, né? É real, é tudo real, é real. E às vezes, irmãos, a gente passa, e às vezes a gente vive uma vida como se tudo fosse um grande conto da carochinha. Sabe? É real, glória a Deus, mas é tão distante. Esses anjos estavam com a mensagem ali, ó. Eu vou destruir. Então, as 5 categorias, os 5 grupos de pessoas estão aí na história. Mundo, os irreverentes, os sem temor, os hesitantes, os que olham para trás, e aqueles que são os convictos, que ao perceber a palavra de Deus, perceber aquilo que há no coração. E eu me direciono aqui para vocês, queridos. Quem são vocês? Quem somos nós? Qual é o status atual da nossa vida, da nossa jornada? O mundo, e especialmente essa mulher, a mulher de Ló, me traz um profundo temor. Todos esses casos, o mundo, não sei, será que você está ainda vivendo essa realidade de mundo, totalmente entregue? O rei Agripa, ouvindo Paulo pregar, a Agripa chega e fala assim, Paulo, você está louco? Daqui a pouco você está querendo me fazer crente. Aí Paulo levanta assim, quem dera todos aqui se tornassem como eu sou, com exceção dessas cadeias. E o rei Agripa, alguns falam, né? Quase salvo, mas fatalmente perdido. Mundo, impiedade. Ou o nosso coração, um coração zombeteiro, distraído, que não acata, que não atenta, que não percebe os tempos, que está sendo exortado, mas que vive perigosamente uma vida dupla, uma vida esguia, uma vida, às vezes, de hipocrisia, de fingimento. Ou como estamos em relação àquilo que a palavra exorta para que nós vivamos com atenção, como aquela família, e que acabou sendo hesitante. E eu, com temor e tremor, eu me coloco, Senhor, livra-me de ser dúbio ao ouvir a Tua palavra. Se o Espírito Santo falou, ora, não fique na dubiedade, vai orar, vai viver. Se Ele falou, pregue, vá e pregue. Se Ele falou, vá,
você levante e você vá. Não seja dúbio, não tenha o coração dividido, partido. Agora, se você está no meio do caminho, aceitou a jornada, o Senhor já te chamou, o Senhor está te liberando da cidade da destruição. E o pecado está te atraindo, as coisas da vida, as situações, as facilidades, o que se pode dizer de bom, porque o mundo também tem coisas boas. Queridos, se essa é a tua marca, é a marca de alguém que anda e olha para trás, anda um pouco e olha para trás, marcado por esterilidade, por salinidade estéril, quero te desafiar. Sua vida não é isso que o Senhor chamou para você viver. O Senhor não te chamou para viver na esterilidade, não chamou você para viver debaixo de uma espécie de vida que não glorifica o Senhor em todo o tempo. O Senhor não te chamou para uma vida seca. O Senhor te chamou para frutificar para a glória dEle. Amém? Queridos, o Evangelho do Senhor que nos alcançou é glorioso. O Senhor nos tirou das trevas e o Senhor nos convida hoje a reconciliar com Ele e com o seu propósito. O Senhor não nos chamou para vivermos de qualquer maneira, com um coração zombeteiro, com um coração sem temor. O Senhor não nos chamou para viver uma vida estéril, seca, sem frutos. O Senhor não nos chamou para sermos hesitantes ao ouvir a palavra de Deus. O Senhor nos chamou para sermos aqueles que ouvem e atentam e acatam a palavra do Senhor. Amém, queridos? Eu queria com temor e tremor orar para que a nossa vida, a nossa jornada seja restaurada, queridos. Porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, quero te desafiar. Vamos ficar em pé, queridos? Quero te desafiar nesse momento. Adiante dessa palavra de alerta, dessa palavra de exortação, dessa palavra de desafio, a você não permanecer com a mesma atitude. E queria orar, queria pedindo ao Espírito Santo, para que mudasse a nossa sorte, mudasse a nossa história. Quero te convidar, irmão, se você de alguma maneira foi desafiado para essa restauração, esse retorno ao caminho, à jornada, a se posicionar diante do Senhor. Vem aqui, vamos orar aqui na frente, e vamos nos posicionar juntos, nesse novo ano que começa, para você sair da esterilidade, sair de uma vida dúbia, sair de uma vida marcada pelo pecado, em nome de Jesus. Vem aqui, queridos, vamos orar e vamos clamar um derramado do Espírito Santo, de uma restauração profunda, uma restauração verdadeira, uma restauração de fato e de verdade para a glória de Jesus.